Boa noite, pessoal. Olha só, Luiz Guilherme, diretor da Conexão Telecom. Hoje, em um local muito especial, a gente está aqui direto do estúdio da iGreen. Por quê? Porque é fundamental que tenhamos um engajamento bacana. Então, o que eu quero de você? Nós estamos começando essa live aqui agora, certo? O que eu preciso? Eu preciso que você chame todo mundo e fale assim, olha, a notícia é boa, ela está vindo lá direto do estúdio da iGreen. Então, se o Luiz Guilherme está lá, é porque é importante o conteúdo de hoje. A gente está começando a live agora, como sempre, né? Algumas pessoas estão entrando aí para poder se assentar, pegar uma água e etc. E se preparar para o conteúdo que vai vir. Então, é importante, vamos esperar um pouquinho, já está subindo um pouco a audiência. Mas o que eu preciso? Eu preciso que você já mande um aviãozinho para todo mundo aí dizendo o seguinte, o Luiz Guilherme está lá no estúdio da iGreen, então com certeza o conteúdo que virá é um conteúdo importante para a gente. E é de fato importante. Quando a gente fala de conexão telecom, a gente sabe que a portabilidade é um assunto muito sensível. Por quê? Porque a portabilidade é mais de 85% de todas as vendas que acontecem. E por que isso acontece aqui no iGreen? Inclusive, a gente é benchmark de mercado por causa disso. Por que acontece isso aqui? Porque a sua qualificação depende da portabilidade. Vamos só relembrar o quanto é importante portabilidade? Se você faz uma portabilidade e o cliente efetua o pagamento no Pix, quantos quilowatts sobra para você? 200 quilowatts. Se você faz uma portabilidade e coloca no cartão de crédito, quanto que vai subir para você? 400 quilowatts. Mas além da qualificação, você ainda vai ter esse cliente como um cliente ativo. E você sabe que um cliente ativo soma para que você possa, por exemplo, esse mês, rodar a roleta. Se você tem 10 clientes ativos, você vai rodar a roleta, certo? Quando que o cliente fica ativo, faz a portabilidade concluiu, cliente ativo. E a gente tem muita gente rodando a roleta, lembrei aqui desse tema aqui agora. Vamos lá então, cliente ativo, sobe qualificação e este cliente também conta para os prêmios. Então, se você está concorrendo aí a uma moto, vamos lembrar, se você fizer 100 portabilidades concluídas, você leva uma moto elétrica, na maratona de 90 dias. Se você faz 100 conexões Green mais 30 conexões Telecom, o que acontece? Você sobe também para entrar na maratona e leva a moto também, a maratona 90 dias. Você tem que fazer por 90 dias, todos os meses, essa quantidade. Então é isso aí. A portabilidade é muito importante. A nova venda é importante? É importante. Se o cliente não quiser trazer o número dele, mas quiser testar a potência da iGreen Telecom, ele pode fazer uma nova venda, não vai ser portabilidade, você vai ser remunerado por isso. E se esse cliente fizer no cartão de crédito, você vai se qualificar com 100 kWh mês. É isso que vai acontecer, mas ele não vai considerar como cliente ativo, ou seja, a qualificação fica inativa. Então, bora lá? Vamos falar do tema central de hoje, que é o por trás da portabilidade. A plataforma para você fazer a portabilidade você já conhece, que é dentro do iGreen Connect, quando você vai em clientes, telecom, portabilidade e faz o processo de portabilidade. Mas nós temos muitas dúvidas por parte de vários clientes. Aliás, é o maior número de atendimentos no nosso suporte ao cliente que tem, depois que você fez a portabilidade, o que acontece por trás? E hoje eu vou trazer um esclarecimento que vai mudar a tua cabeça. Você vai ficar muito bom nisso depois desse treinamento. Então olha só a importância até aqui da introdução que eu fiz para vocês. A vida de vocês é muito valiosa na sua carreira com portabilidade, então você precisa se aprofundar. Mais um motivo para você mandar aviãozinho aí para todo mundo que ainda não entrou nessa live, que faz parte da tua rede. Você como liderança, como patrocinador, tem a obrigação de trazer as pessoas que você lidera para poder participar dessa live, que aí elas vão aprender muita coisa. Vamos ver o por trás da portabilidade. O que é o por trás da portabilidade? Depois que conclui a portabilidade no iGreen Connect, tem uma série de coisas que acontecem
até a portabilidade ser concluída. Então vamos lá, vou fazer aqui no quadro e vou explicar o passo a passo do que acontece por trás, ok? Vamos lá, eu vou cortar essa tela aqui no meio, porque aqui eu vou simular o cliente que é da operadora anterior, ou seja, o que a gente chama de operadora doadora. Então você chegou no seu José e diz o seguinte: seu José, qual operadora que você está? Ele vai falar assim: eu estou na operadora roxinha. Perfeito. Então essa operadora que você está, esse número pertence ao senhor? Lá, está cadastrado o seu nome? Está cadastrado meu nome. Então esse cliente pode vir para cá. Então o número que ele tem é o número doador. A operadora que ele está é a operadora doadora. Então vamos lá? Aqui esse cliente está na operadora doadora. O que vai acontecer aqui, gente? Depois que você concluiu a portabilidade no iGreen Connect. A primeira coisa que acontece, tá aqui, ó, primeira coisa que acontece, SMS. Vai chegar um SMS no telefone doador, do número que está vindo para cá. E vai chegar em qual operadora? Na operadora que o cliente está, ou seja, vai chegar na operadora roxinha. Então, quando você conclui uma portabilidade, você tem que instruir o cliente o seguinte: olha, cliente, você vai receber um SMS e depois você vai receber uma outra notificação via SMS que fala o seguinte: o dia e a hora que essa portabilidade vai ser concluída. Então, preste bem atenção. Você vai instruir o cliente que ele não deve tirar o chip da operadora antiga até que a portabilidade seja concluída. Então, o primeiro SMS que chega é um SMS dizendo assim: você solicitou a portabilidade do número tal? O cliente vai ter que responder sim. Presta atenção nisso. Acabou de fazer a portabilidade no iGreen Connect, o cliente vai receber, é quase que imediato, um SMS perguntando a ele: você de fato quer fazer essa portabilidade? O cliente tem que responder sim. Quem manda essa mensagem é um órgão que pertence, é uma associação que pertence à Anatel, que se chama ABR. A partir desse momento, a gente só mandou a solicitação. A gente não consegue, por exemplo, acelerar uma portabilidade, fazer com que ela aconteça mais rápido, porque é padrão para todas as operadoras. Uma portabilidade demora de 3 a 5 dias para ser concluída, se você fizer todo o processo corretamente. Vamos lá? Recebeu o SMS nessa primeira etapa, o cliente então vai responder o quê? Vai responder sim. Pronto! A primeira, quer dizer, a segunda etapa, né? A primeira foi a ativação que você fez. A segunda etapa é ele responder sim. Quando ele responde sim, sabe o que vai acontecer? Uma segunda etapa, que é a ABR, que recebeu o sim, vai então comunicar a operadora doadora. Da seguinte forma: operadora roxinha, o seu José tem esse número aqui. Eu já fiz a confirmação com ele e ele respondeu sim, que de fato ele quer pegar o número dele que pertence a você e levar para a iGreen Telecom. Então essa etapa acontece depois que o cliente responde sim. Aí a operadora recebe essa notificação e vai fazer o quê? Uma validação. Vai fazer a validação. Qual validação, gente? Esse momento é crucial. O cliente que solicitou a portabilidade, ele te afirmou que esse número na operadora doadora estava no nome dele. Se o nome dele fosse José da Silva, CPF tal, esse número de fato tem que estar no nome dele. Por quê? Porque você veio aqui na iGreen e fez a portabilidade dizendo o seguinte: ó, o seu José, CPF tal, está dizendo que esse número aqui é dele. Então ele quer trazer o número para cá.
E aí o cliente recebeu o SMS, respondeu sim, a ABR validou, falou assim, opa, ele de fato tem isso, quem recebeu esse SMS respondeu sim e manda para a operadora. Operadora, faça a validação do cadastro e mande para outra operadora. E é agora que a operadora vai validar e vai mandar o número para a iGreen. Mas aí tem um detalhe. Vamos relembrar? Se esse cliente, se o seu Antônio aqui, o Antônio, que fez pediu a portabilidade para vir para a iGreen, chegou lá na roxinha e a roxinha falou assim, ó, não, negativo. Esse número aqui, a pessoa até respondeu sim, mas não foi o Antônio que solicitou essa portabilidade. Por quê? O cadastro dele aqui comigo está no nome de Maria, em outro CPF. Isso acontece muito, gente. Acontece muito. E a gente precisa ficar atento com relação a isso. Se isso acontecer, a operadora doadora, ela devolve uma notificação para a ABR dizendo o seguinte, olha, infelizmente eu não posso doar esse número. Por quê? A solicitação veio falando que o José da Silva solicitou. Mas esse número pertence a Maria. Então ela vai negar, ela não vai mandar o número. E aí dá um transtorno danado para poder fazer essa correção. Então é muito importante que lá no começo, você fala assim, ô seu José, esse número está de fato no seu nome? Eu não sei não, faz tempo que eu uso esse número, mas não sei, eu acho que foi a minha esposa que ativou para mim. O que você vai fazer? Vai ligar na operadora dele, vai pesquisar no Google, vai achar o 0800 lá da operadora dele e vai entrar em contato. Vai fazer o seu José entrar em contato. Porque ele vai entrar em contato e falar assim, olha, tudo bom, tudo bom. Eu queria saber aqui, validar, esse número é meu, ele vai pedir no CPF, né? Digite seu CPF se você já é cliente. De cara, ele vai falar assim, ó, você não é cliente. De cara a gravação já vai retornar para ele que não é cliente. Se digitar o CPF e o 0800 responder para ele assim, o 0800 é a operadora dele, tá gente? Aqui nós estamos falando da validação, só para confirmar que esse número pertence a ele se ele tiver alguma dúvida, certo? Aí vai falar imediatamente, quando jogar o CPF, assim, olha, o senhor é um novo cliente, eu não encontrei o seu cadastro aqui. Aí você fala assim, ó, seu Zé, não está no seu nome? Não, eu acho que está no nome da sua esposa. E aí você vai fazer o cadastro na iGreen no nome da esposa dele. Por isso que é importantíssimo você ter certeza absoluta que este número pertence àquela pessoa que você está fazendo o cadastro aqui na iGreen. Senão vai dar errado. Senão essa portabilidade vai ser negada, dizendo que a titularidade não é a mesma. Correto? Então vamos lá. Fez aqui a validação. Imagina só que, esquece o que eu disse anteriormente. Você fez o cadastro no nome do seu José, correu todo esse processo e, de fato, o número aqui cadastrado na operadora doadora era do seu José. E aí não resta outra opção, senão a operadora doadora de fato doar. Então, estava certo o número. Se está certo, o número vem para a iGreen. Quando isso acontecer, no meio do caminho, o seu José já recebeu um outro SMS dizendo o seguinte, seu José, a sua portabilidade solicitada vai ser concluída às 22 horas do dia 15 de outubro, certo? Imagina isso. No dia 15 de outubro, às 22 horas, o número antigo dele vai parar de funcionar. Parou de funcionar. E aí sim, o cliente vai abrir o telefoninho, vai pegar o chip, se for um chip físico, vai tirar o chip da operadora anterior e vai colocar o número da iGreen, o chip da iGreen. E aí o chip da iGreen já vai ter o quê? O número que era da operadora anterior. Ou seja, o número dele já vai estar dentro do chip da iGreen. E aí ele vai poder usar normalmente com o número dele, que já foi doado, mas agora em uma operadora que é transparente, que tem inúmeros benefícios, que os dados acumulam e assim por diante. Então ele recebe um SMS dizendo a data e a hora,
e aí o número da operadora parou de funcionar, aí sim você vai trocar o chip, certo? E aí quando você colocar o chip da iGreen, o número já vai estar aqui. Gente, é muito importante a gente entender esses passos. E aqui eu estou dando detalhes para que a gente possa entender e sanar essa dúvida do por trás de como acontece. Agora, feito isso, sabendo que você precisa respeitar essas regras, né, da titularidade, vou falar aqui um outro nome, ó. A Maria Antônia chegou para você e falou que quer vir para a iGreen. Você vai fazer o cadastro dela aqui no iGreen Connect, no nome dela. Mas você tem que ter certeza que este número está no nome dela. Aí você não vai ter problema nenhum. E são esses os passos que acontecem por trás. Agora eu quero trazer para vocês, para uma realidade aqui, para entender o que acontece com o chip que você acabou de ativar. Porque quando você fez a portabilidade não foi concluída. E agora tem um entendimento que você precisa ter. Na segunda parte disso que eu vou explicar para vocês. Mas vocês não podem confundir a cabeça, não. É do jeito que eu ensinei aqui anteriormente. Agora vamos lá para a segunda parte. Quando você conclui a portabilidade, a solicitação da portabilidade no iGreen Connect, quando você acaba o cadastro dela, o que vai acontecer? Você vai instruir ela para poder entrar no iGreen Club, fazer o cadastro no iGreen Club e fazer o primeiro login. Quando ela faz o primeiro login, vai aparecer o resumo de toda a compra que ela fez. E a opção de pagar por Pix ou cartão de crédito. Se ele estiver participando de alguma promoção do voucher ou do bundle, vai pagar com voucher ou vai pagar com bundle. Mas numa ativação normal, vai aparecer Pix ou cartão de crédito. Então o cliente vai lá e vai pagar essa portabilidade. Só depois que ela paga, que todo esse processo que eu ensinei para vocês aqui anteriormente, começa. Então ela pagou, aí sim que a ABR manda o SMS para confirmar que esse número pertence àquela pessoa. Depois disso, vai para a operadora doadora para validar os dados. Validou, está tudo certo, aí ela vai então mandar o número para a iGreen e aí você recebe um SMS sabendo a hora que vai ser portado aquele número que ela sempre usou na operadora anterior. Mas, e esse chip que você ativou aqui na hora que você estava fazendo o cadastro? Ele já está funcionando? Já. E é isso que muita gente confunde. Por quê? Para que você faça um processo de portabilidade, um número provisório tem que ser criado na operadora que você está indo. Senão não começa uma relação comercial. Então, quando você fez todo o cadastro na conexão Green da portabilidade, você ativou um chip. Você usa um chip, seja ele físico ou seja ele um eSIM. Quando você faz isso, um número provisório é gerado, certo? Então esse chip já está funcionando? Já. Mas com qual número? Com um número provisório, um número que não tem nada a ver com o número da pessoa que está na outra operadora, porque aquele processo ainda não foi concluído. Ah, Luiz, e se eu pegar esse chip e colocar em um outro telefone, vai funcionar? Vai. Já vai estar carregado com os dados e você vai poder usar a voz. Mas quando você ligar para alguém, qual o número que vai aparecer lá? Um número provisório. Por quê? Porque o número doador, o número que a gente está solicitando para que venha, só vai entrar nesse chip aqui depois de todo aquele processo ser concluído. Depois do SMS você responder sim, depois que essa validação vai lá para a operadora doadora, ela validou que os dados estão corretos. Quais são os dados? Titularidade sendo a mesma,
o número tem que ter o mesmo DDD, não, você não pode trocar o DDD para fazer a portabilidade, tem que ser exatamente o mesmo número, e esse número tem que estar ativo lá na outra operadora, senão ela vai ser negada. Se esses 3 requisitos estiverem corretos, aí sim o número doador vem para cá. Então é uma dúvida que todo mundo tem. Luiz, mas eu ativei o chip da iGreen na hora que eu fiz a portabilidade. Esse chip já vai estar com o número da pessoa que ela quer trazer? Não. Ela vai ter que seguir todos aqueles passos que eu ensinei aqui anteriormente. Beleza. Quando que vai mudar o número? Depois que ela receber aquela informação, SMS falando a data e a hora que o número vai ser portado. Como é que ela sabe que foi portado? Porque o chip antigo para de funcionar. E aí, gente, aquele número que estava no chip da outra operadora faz o quê? O número que estava na outra operadora vai ser doado e vai entrar no chip da iGreen. E aí você vai poder usar o chip da iGreen, só que aquele número provisório ele vai sumir e vai ser substituído pelo número que está vindo. Então aqui, gente, de fato existe uma complexidade, mas você precisa entender como que funciona por trás. Agora outra coisa, que muita gente liga aqui para poder perguntar. Luiz, mas eu preciso que essa portabilidade seja concluída rapidamente, porque eu preciso bater o meu PRO. Ah, entendi. É possível você ligar aqui no suporte e pedir para uma determinada portabilidade andar mais rápido? Não é possível, porque depois que a gente faz o cadastro aqui na iGreen, no iGreen Connect, todo o processo da portabilidade segue uma regulamentação da própria Anatel. Então, todo o processo de ir para a ABR, para mandar o SMS para o cliente confirmar com sim, volta para a BR então manda um ofício solicitando o número na outra operadora. A outra operadora valida os dados e manda o número para a iGreen. Todo esse processo é governamental, é feito por um órgão regulador, então não tem como acelerar uma portabilidade. E ela sempre vai acontecer de 3 a 5 dias. E aonde você pode acompanhar se essa portabilidade deu certo ou deu errado? No próprio aplicativo aí do iGreen Connect, eu nem vou mostrar a tela aqui porque você deve saber de cor salteado, você tem lá os menus na parte inferior, tem lá clientes. Você clica em clientes, vai em telecom e você vai ver como está o andamento de todas as portabilidades que você fez naquele mês ou na história da tua vida, porque ele mostra por data toda a história se você quiser. Se colocar um ano atrás, vai mostrar o histórico de todos os clientes telecom de um ano para cá, certo? Quando você faz isso, você vai acompanhar. Luiz, mas teve uma portabilidade que foi negada. E aí sim, você tem os canais de atendimento para poder entender qual foi o motivo. Mas vou trazer uma informação muito valiosa para vocês. 80%... saiu errado aqui. 80% das portabilidades negadas é por qual motivo, gente? Titularidade divergente. O que é isso, gente? Tudo que eu falei nesse treinamento de hoje. Você vai conversar com o João, convence ele a portar o número que ele usa a vida inteira para a iGreen. Só que esse número que o João usa está no nome da filha dele que chama Tatiana. O que você faz? Você entra no iGreen Connect e ao invés de você fazer a solicitação da portabilidade em nome da Tatiana, você faz a portabilidade em nome do pai. E aí a portabilidade vai ser negada por titularidade divergente. Esse número não vai vir. Aí o chip da iGreen vai ser cancelado? Não.
Você lembra que você entrou lá no iGreen Club e pagou? Você entrou lá no iGreen Club, o cliente entrou no iGreen Club e pagou. Mas a portabilidade não foi concluída porque a titularidade está divergente. Ué, Luiz, mas se não deu certo, esse número, como é que funciona? O número que gera não é um número provisório? O número provisório vai ficar lá até que a portabilidade seja concluída. Aí, gente, o que acontece quando dá este erro? O que você vai fazer para corrigir esse problema? É difícil, não é fácil. Então a gente tem que evitar cometer esse erro. O ideal é a gente fazer de fato a validação. Pergunta 2 vezes. De fato, esse telefone está no seu nome? Se a pessoa der alguma dúvida, não faz não. Liga na operadora dele para confirmar. Esse é o melhor caminho. Mas se caso der problema, o que você tem que fazer? O cliente já foi lá e pagou a portabilidade. O número dele provisório, inclusive, já está ativo, só aguardando ser substituído pelo número doador. O que você vai ter que fazer? Você descobriu, então, que esse número estava no nome da filha, da Tatiana. Aí você vai ter que entrar em contato no 0800 e dizer o seguinte, olha, eu quero fazer uma troca de titularidade. E aí o 0800 vai te instruir a fazer essa troca de titularidade. E aí esse número provisório que estava no nome do João vai passar, de fato, para o nome da Tatiana. E aí sim, depois que isso for feito, é enviado novamente um pedido de portabilidade. O próprio 0800 faz isso. E aí, de novo, começa a correr o tempo. Esse número vai receber um SMS, aí você vai ter que confirmar o SIM. Aí, depois de confirmar o SIM, vai lá para a operadora doadora para validar os dados, aí vai confirmar que, opa, agora sim está certo. Agora, quem está pedindo é a Tatiana e esse número pertence a ela. Aí, ela libera o número para a iGreen. E aí, acontece de novo. Só que aí, ao invés de demorar de 3 a 5 dias, pode demorar de 6 a 10 dias. Então é um processo complicado, porque você tem que, nessa troca de titularidade, você vai ter que tirar uma fotinho do seu rosto, uma selfie, com um documento pessoal aqui do lado. Aí depois que você mandar para o 0800, para onde eles te falarem, vai vir um documento que os dois precisam assinar de forma digital. Aí sim é feita a correção dessa portabilidade. Então qual que é o ideal? Não vamos errar, não. Pergunta 2, 3 vezes, assim, esse número de fato pertence a você? Eu uso ele a vida inteira, mas ele pertence a você? Eu acho que na época foi feito tudo no nome do meu marido. Opa, então quem tem que solicitar a portabilidade é o marido. E aí no iGreen Connect tem que estar o nome do marido. E aí você não vai mais sofrer com portabilidade. Hoje eu não respondi um tantão de perguntas, eu estou vendo aqui tem várias perguntas. Mas na live anterior que o Eliel fez, ele fez muito bem, ele colocou todos os links de tudo isso que vocês estão me perguntando aqui. Mas essa portabilidade, como é que eu faço ela na prática? O eSIM, aonde que está? Tudo isso está nos links que na live anterior a gente colocou de uma forma muito elaborada para todo mundo. Então vale a pena assistir a live anterior. Além de entrar no conteúdo do iGreen Academy, que tem pílulas de conhecimento de tudo isso que a gente está conversando. Então hoje eu não vou gastar muito tempo de vocês, não. Eu não estou respondendo as perguntas aqui. Eu já vi aqui, estou vendo que Fortaleza entrou. Eu estou vendo que Rio de Janeiro sempre está em peso, o sul do país está em peso. Eu agradeço muito a presença de vocês. E quem não pôde participar, patrocinador, faz o seguinte: senta o dedo e manda o link para que as pessoas entrem mesmo depois desse momento ao vivo que a gente está tendo com vocês. Ok? Eu vou ficar aqui, nesse momento eu vou ficar por aqui, mas eu acho que o conteúdo foi importante. E beijo no coração de vocês, vamos acelerar, o mês não acabou, tem gente quase ganhando aí a Maratona 90 dias já para receber uma moto. E tem muita gente que já rodou a roleta. Se você não rodou, fique esperto, você está perdendo seu tempo. Bora para cima, pessoal!